Nós estamos falando sobre esse livro, O Desejo de Agradar aos Outros. A semana passada a gente fez um pequeno teste para ver a nossa tendência, o quanto que nós temos o desejo e talvez essa atração, talvez até doentia de querer agradar as pessoas. E eu vi que algumas pessoas se assustaram com o resultado e perceberam o quanto a gente deseja realmente agradar e como a gente se preocupa e como nos incomoda aquilo que as pessoas pensam de nós. A gente está muito preso àquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. E qual a dificuldade? A dificuldade com isso é que às vezes nós queremos nos anular e passamos a viver em função daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Agora imagina, semana que vem nós vamos pensar, é certo agradar todas as pessoas? Talvez é até insano. Imagina, se você tem 100 pessoas no seu relacionamento e você querer agradar essas 100 pessoas. Imagina como seria. Cada lugar você tem que se comportar de uma maneira diferente. E você vai acabar ficando doido, né, se você quiser viver para agradar a pessoas. E durante o tempo que a gente estiver estudando esse livro, a gente vai ver que é muito mais fácil quando você tenta agradar uma única pessoa, que é Deus. Se você agradou Ele, você está bem em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento, com qualquer pessoa. E a gente viu, a semana passada, que o fruto desse desejo de querer agradar as pessoas é a idolatria. E a gente viu os dois lados dessa idolatria. Primeiro, por que a gente quer agradar as pessoas? Porque a gente tem desejo por aprovação. Quem que não gosta de ser aprovado pelas pessoas? Você que está na escola, como você gosta que o professor e as pessoas que estão ao seu redor reconheçam que você é um bom aluno, que você tira boas notas. Mas também, do outro lado, está o medo da rejeição. Imagina o que os meus amigos vão pensar de mim se eu tirar nota vermelha. O que eles vão pensar de mim? Mas com isso, a gente vê que quem quer a aprovação das pessoas negligencia a Deus. Certamente, quem quer agradar as pessoas acaba desagradando a Deus. E pior, troca Ele por um substituto barato. A gente levanta em nosso coração um Deus com letra minúscula. E esse Deus acaba tomando e esgotando toda a nossa energia. E a gente viu que o nosso desejo desordenado por algo. É ruim você querer que a sua esposa ou o seu marido te ame? Não, é legítimo. Mas é pecado quando você faz qualquer coisa e até peca para fazer com que o seu cônjuge te ame. E também um temor desordenado de perder algo. Você tem medo de perder essa pessoa a ponto de você fazer qualquer coisa para ter essa pessoa debaixo do seu controle. Então, você tem amor pela aprovação dos homens e medo de perder a aprovação de alguém. Esses são os dois lados da idolatria por aprovação, reconhecimento. Então, como diagnosticar o distúrbio espiritual dos que vivem para agradar as pessoas? Então nós vamos ver alguns princípios que certamente eu e você somos tocados por alguns deles. Certamente eu e você estamos envolvidos com alguns desses princípios. E se você, pelo menos um, tocar em você, é porque você tem esse problema. Você tem um distúrbio espiritual onde a sua vida está voltada para agradar mais as pessoas do que a Deus. E o primeiro aspecto diz assim: a pessoa que tem esse distúrbio de querer agradar as pessoas, ele teme agradar as pessoas mais do que, ou melhor, ele teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Então você vai fazer algo que você sabe que Deus não quer, mas as pessoas que estão ao seu redor desejam. Você vai agradar a Deus ou agradar as pessoas?
É muito fácil acontecer isso com qualquer um de nós. Mas imagina os jovens, né? Saiu da faculdade e os amigos vão todos para o barzinho beber. E ele está ali sozinho, mas todos os amigos da faculdade, do grupo dele, estão indo lá beber. E aí vem aquela crise. E agora, se eu não beber com eles, eles vão falar que eu sou Caxias, vão colocar um monte de apelido, vão me deixar de lado, eu vou perder o grupo. E aí, você vai agradar a Deus ou vai agradar as pessoas? O texto de João 12 é um texto onde, depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, imagina, que milagre extraordinário ali no capítulo 11. Um morto, depois de 4 dias, foi ressuscitado. E eles estão agora diante de um homem que fez um grande e notável milagre, o qual nunca ninguém tinha visto antes. E tinha um grupo de saduceus, um grupo de fariseus, um grupo de pessoas que pertenciam à sinagoga. Alguns dos líderes judeus estavam ali presentes. E agora está tendo a discussão, ele é ou não é o Messias? E veja o que diz o texto de João. Diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então imagina, vocês estão diante de um grupo que sabia que Jesus tinha ressuscitado um homem. Eles até começaram a crer. Mas, porque se eles crescem e falassem que Jesus era o Messias, o que poderia acontecer com eles? Eles perderiam o seu assento na sinagoga. Eles poderiam ser expulsos da comunidade judia. Então, por causa das glórias dos homens, eles não deram glória a Deus. Eles preferiram estar bem com os homens do que estar bem com Deus. É possível que eu e você façamos isso? Queremos ser aprovados pela igreja, queremos ser aprovados pelos amigos, pelo patrão ou por qualquer outra pessoa, e a gente dá mais honra a essa pessoa do que a Deus? Sim, se homens foram capazes de saber que estavam diante de uma pessoa que poderia ser o Messias, e eles viram ele ressuscitando Lázaro, sabiam que ele tinha ressuscitado Lázaro, mas preferiram negar a sua fé, é possível que nós hoje também façamos o mesmo. Mais valor para as pessoas do que para Deus. Veja o que pessoas assim falam. Já passou esse pensamento na sua mente? Ai, o que ela pensa de mim? Talvez os jovens aí, eu estou falando assim, a gente está fazendo um harém. Toda a igreja está cheia de mulheres e não tem homens. A gente está montando uma equipe de um monte de homem e não tem mulher. Será que os meninos ficam pensando, ai, o que ela pensa de mim? E começa a agir em função daquela pessoa a quem ele quer agradar? Eu provavelmente vou fazer papel de tolo. Ah, se eu chegar naquela menina, acho que eu vou fazer papel de tolo. Ou se eu for dar uma aula e eu não for bem, acho que eu vou fazer papel de tolo. Ah, acho que se eu for com essa roupa, acho que está ultrapassada, eu vou fazer papel de tolo. Não posso revelar muito de mim mesmo, ou a pessoa saberá como realmente sou e me rejeitará. Sabe, você gosta de algo, você gosta de comer, como a gente viu essa semana aí, macarrão com farinha. Mas porque os amigos estavam juntos, eu não vou comer, por quê? O que eles vão pensar de mim eu comendo macarrão com farinha? Mas a gente viu que o Juan não está nem aí, né? Ele foi lá e meteu a farinha no macarrão e comeu, estava nem preocupado. Mas não tinha nenhuma menininha para ele impressionar, né? Então, às vezes, nós ficamos assim, você gosta de algo, é bom para você, mas você não faz por quê? O que os outros vão pensar de mim?
Isso mostra que você teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Você sabe o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, mas você sabe que se as pessoas verem você fazendo algo, você vai perder o prestígio entre elas. Por exemplo, carregar a Bíblia. Hoje a desculpa é que a Bíblia está no celular, mas quantos vinham para a igreja sem a Bíblia porque os seus vizinhos ou os seus amigos que estavam jogando bola enquanto você estava vindo para a escola bíblica iam ver você com a Bíblia e iam chamar você de crentinho? Já não aconteceu isso? E aí você prefere então agradar os homens do que agradar a Deus. Então, se você teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus, você sofre desse distúrbio espiritual, de querer aprovação, de querer agradar as pessoas. O segundo aspecto é o seguinte: o segundo aspecto é, ele deseja o louvor dos homens acima do louvor de Deus. A grande questão é sim, se eu perguntar para você, você ama mais a Deus ou ama as pessoas? Qual seria a sua resposta lógica? Todos nós vamos dizer que amamos mais a Deus do que as pessoas. Mas, de fato, quando a gente está vivendo, isso é verdade? Isso é verdade? A maioria de nós, na verdade, representa diante das pessoas aquilo que nós não somos diante de Deus. Porque o que é mais fácil? Você pregar, dar uma aula, cantar ou tocar, ou passar 15 minutos fazendo a sopa? Qual que é mais fácil? Sopa, para quem não sabe, é o devocional que a gente ensina as pessoas a fazerem aqui. É muito mais fácil você chegar 1 hora antes para se preparar para o louvor, onde as pessoas estão vendo, do que você se trancar no seu quarto 15 minutos. Aí se eu perguntar, você ama mesmo mais a Deus do que as pessoas? E a pergunta é, quantos dias você passou fazendo devocional essa semana? Aí já está a prova, de se você ama mais a Deus do que as pessoas. É lógico que a gente sempre vai falar, não, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas eu garanto, acho que não tem uma pessoa aqui que passou mais tempo orando e lendo a Bíblia do que vendo a internet essa semana. Entendeu? Inconscientemente a gente fala que ama a Deus. Mas no nosso cotidiano a gente não prova isso. Vamos ver o que Mateus diz. O que Jesus diz ali, ó. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas, e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabi. Então ele está falando a respeito dos fariseus, que eles vestiam uma veste propícia para as pessoas notarem. Os filactérios eram uma caixinha onde eles colocavam textos bíblicos, que isso demonstrava, nossa, como ele é temente, como ele valoriza a palavra de Deus, como ele cuida da palavra de Deus. Mas eles só faziam isso publicamente, para as pessoas verem. Mas eles, no fundo do coração, estavam mais preocupados com o que as pessoas iam pensar deles do que a respeito daquilo que Deus pensava deles. Gostam dos lugares de honra, dos banquetes mais importantes nas sinagogas e de serem saudados na praça pública. Essa pessoa gosta de reconhecimento. E quando não é reconhecido, o que acontece? Essa pessoa desanima, ela não quer mais fazer. Por quê? Eu faço e ninguém me dá valor. Já conhecem pessoas assim, não é? Então ela está esperando que quem dê reconhecimento para elas? Quem dê o louvor para elas? Deus, melhor, as pessoas. Ela não está preocupada com Deus.
que vê tudo em secreto e certamente, como diz 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Mas ela trabalha para receber aplausos dos homens. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, é claro que eu tenho o desejo de agradar as pessoas. Mas quem tem, assim, deseja o louvor dos homens acima do louvor de Deus, como é que Jesus classifica essas pessoas? Qual é o nome que Jesus dá para elas? Ele dava o nome de hipócrita. Então, o trabalho dessas pessoas era um trabalho legítimo? Era pensando em Deus? Era pensando em satisfazer uma necessidade do próximo? Ele podia até fazer algo para suprir a necessidade do próximo, mas a intenção desse coração era resolver o problema do próximo? Não, era o quê? Se autopromover. Então, vê que é uma linha muito tênue, né? Você passar do lado do louvor dos homens para o louvor de Deus é muito simples, muito fácil. Eu posso estar ajudando as pessoas, como quinta-feira que a gente vai distribuir marmitas, mas não pensando nas pessoas que a gente está alimentando, pensando em quão bem as pessoas que estão ali vão olhar para nós. Entendeu? Eu uso o trabalho de Deus para o meu louvor, para que as pessoas me louvem, ao invés de louvar a Deus, para que as pessoas olhem bem para mim, ao invés de Deus olhar bem para mim. Então, assim, a pessoa pode estar dentro da igreja, todos os dias, fazendo tudo que a igreja pede, o sistema religioso, ela cumpre plenamente tudo que a igreja faz. Qual que é a separação que se mostra se ela realmente está fazendo para Deus ou para os homens? Quando, no secreto, ela ainda mantém uma vida espiritual ativa em relação a Deus. Fazer coisas e quando as pessoas estão vendo, todo mundo faz. Mas quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ore que teu pai que está em secreto o vê e te recompensará, aí é difícil. Isso é difícil. Mas diante das pessoas, eu ajoelho, eu choro, levanto as mãos, eu caio, eu rolo, eu grudo na parede, né? A cola do Espírito, porque está todo mundo me vendo. Mas em casa, pergunta se a sopa está em ordem. O que é sopa? Nem sabe o que é sopa. Então é assim, uma pessoa que deseja agradar e que está com essa dificuldade, ela deseja o louvor dos homens, acima do louvor de Deus. Eu não estou dizendo que é ruim você ser aplaudido por algo que você fez de bom, você ser reconhecido. Você merece uma aprovação no trabalho porque você fez um bom trabalho e tem executado com zelo. Isso é legal. A Bárbara, enfermeira, né? É legal, você cuida lá dos pacientes lá, mas você cuida só porque você quer ter a promoção no final do ano. Então você se desdobra, mas você não está nem aí. Se morrer, entendeu a diferença? Ou você cuida realmente com amor porque você é um agente de Deus para aliviar o fardo daquela pessoa. É muito diferente, é muito diferente. Eu fazer algo porque eu quero ver o bem da pessoa, e eu fazer algo porque eu quero que as pessoas me vejam bem, é bem diferente. E infelizmente, qual que era a raiz do desejo de aprovação, vocês lembram? Onde que está a raiz do desejo pela aprovação? O orgulho. O orgulho. Eu quero estar bem na fita, eu quero sair bem na foto. Lembro uma vez que a gente estava fizemos uma semana inteira de chamada Missão Possível. Um grupo veio de São Paulo, parou com o ônibus, a semana inteira a gente evangelizou e a pessoa lá em casa. No último dia a pessoa apareceu e na hora de tirar foto ela corre e fica na frente de todo mundo. Uma pessoa só apareceu na última hora para aparecer na foto. Aí eu falo, gente, ela quer o louvor dos homens, não o louvor de Deus.
E isso, todos nós, o nosso orgulho nos impele a fazer isso. O próximo é um pouquinho pior. Por favor, passa aí para a gente. O próximo diz assim: ele deseja, ou melhor, ele estuda o que é necessário para agradar aos homens, tanto quanto, se não mais que, o necessário para agradar a Deus. Estuda o que é necessário. Eu sei tudo que você gosta, eu sei tudo que você não gosta. E a minha vida é em função de agradar você, porque eu quero que você me aprove na sua vida. Então, vamos no cinema? Vamos. O que vai passar? A Lagoa Azul. Vamos, a Lagoa Azul. Nossa, faz tanto tempo que eu queria assistir esse filme. Entendeu? A pessoa vai e fala tão bem de uma coisa que ela odeia. Por quê? Porque ela sabe que você gosta. E ela vive para te agradar. Vamos comer? Vamos. Aonde nós vamos? Comer comida japonesa. Ai, que legal. Eu odeio peixe cru, ainda pior. Mas eu falo, nossa, que legal, vamos. E lá eu fico com o negocinho lá em cima da mesa. A hora que você vira, eu vou jogando fora no lixo. Mas você pensa que eu estou, nossa, que negócio maravilhoso. Mas não, eu sei que você gosta e eu estou lá só para te agradar. E isso é um sinal de que você se preparou para agradar a pessoa. Agora, a gente faz isso com Deus? A gente estuda a palavra a fim de saber o que Deus deseja e espera de nós para que a gente se comporte da mesma forma? É muito mais fácil eu querer agradar o vilão, falar bem do vilão, embora ele não faça isso comigo, ele me maltrate, né? Mas é muito mais fácil eu querer agradar o vilão do que agradar a Deus. Eu sei tudo o que eu falo, as minhas palavras são medidas, são pesadas, porque eu quero conquistar a simpatia do vilão. Então, eu sei o que ele não gosta, então eu nunca falo, mesmo que seja pecado o que ele está falando, mas eu nunca vou falar para ele. Por quê? Porque eu quero que ele me aprove, eu quero que ele goste de mim. Então, isso é difícil. Olha o que diz o texto de Provérbios 23, 6 a 8, fala assim, ó: não aceita a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Por exemplo, ele está te recebendo, ai que legal, ele te abraça, vem, muito bem, entra aqui em casa, mas ele está pensando, essa pessoa vai me dar trabalho, vai... Então, assim, ele não está sendo sincero, mas ele sabe que está te agradando. Por quê? Porque ele quer a sua simpatia. Mas quando ele está te servindo comida, ele não está pensando em satisfazer uma necessidade sua, ele só está pensando em te agradar, mas o coração dele está remoendo o prejuízo que você está dando a ele. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade, porque ele sabe que está te agradando. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Você conhece pessoas assim? Você sabe, porque às vezes você recebe alguém e, por exemplo, assim, eu falei para o vilão que eu detesto fazer exercício, mas agora eu quero andar com o Gomides. Cara, vamos caminhar amanhã? Aí o vilão fala, mas você falou que não gostava de fazer exercício. Entendeu o problema de quem quer agradar as pessoas? Por quê? Porque ela não é verdadeira. Porque ela quer agradar. Então, uma hora ela fala uma coisa, dali a pouco ela fala outra coisa. Ele estuda, mas é fácil você estudar uma pessoa, mas quando você está num grupo, é difícil você se manter verdadeiro e as pessoas reconhecerem. Por quê? Daqui a pouco está todo mundo se virando contra você, porque uma hora você fala algo, dali a pouco você nega aquele algo que você está falando. Não estou dizendo que eu não possa ir comer comida japonesa ou que eu não possa ir no estádio. Eu posso, e o problema é por que você está indo. Já que está todo mundo indo, eu vou junto. Beleza, isso não tem problema. O problema é que se você só está indo porque você quer que aquela pessoa te aprove. Você faz coisas que, não, na verdade, você não está nem um pouco afim de fazer.
mas você quer a aprovação da pessoa. Porque o que está em questão aqui, pessoas que vivem para agradar. Eu não estou dizendo que de vez em quando eu vou na comida japonesa ou que de vez em quando eu vou no estádio. Eu estou dizendo que eu anulei a minha vida porque agora só faço para agradar aquela outra pessoa. Aí que está a dificuldade. E eu não estou falando que eu iria comer comida japonesa, porque comida eu como qualquer coisa. Eu até ia dizer para a pessoa, você não pode dar uma grelhadinha lá para mim? Não tem problema. Mas o problema é assim, eu me anulei. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida da outra pessoa. Eu não faço mais nada que eu gosto, porque a pessoa que eu quero agradar só faz coisas que eu não gosto. Mas eu estou só fazendo coisas que eu não gosto porque eu quero agradar a outra pessoa. Quanto tempo isso vai demorar para chegar na depressão? Quanto tempo vai demorar? Então, é assim, realmente é uma linha muito fina. Mas o que difere é a motivação. Eu sei que os jovens de vez em quando falam, vamos sair, vamos para tal lugar. Tem gente que não gosta, mas vai junto por quê? Porque tá a galera. Mas todo sábado, só fazer coisa que você não gosta para agradar a galera, aí também não dá, né? Deixa eu ver o que tem aqui. O próximo... porque a grande dificuldade é que, assim, você não está pensando em ir com a pessoa para agradar ela e para que ela se sinta bem e ver que você é parceiro e está sempre junto. Não, você está pensando em você. Você está pensando em como manipular a pessoa para ela te aprovar. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, você ir com a pessoa comer porque você quer ser agradável e manter um bom relacionamento é uma coisa. Mas você ir porque você quer ter a pessoa te aprovando em tudo que você faz, isso é... Como é que se chama isso? Pecado. É pecado. Porque você está... A sua motivação não é honesta, é egoísta. Você só está indo para ter a pessoa te agradando. Olha o próximo. Diz assim: seu discurso é elaborado para seduzir e bajular as pessoas para que pensem coisas boas a seu respeito. Então, qual é a sua intenção em relação a esse grupo ou em relação àquela pessoa? As coisas que você fala é elaborada, são coisas elaboradas. E o que você quer? Quando diz, seduzir, e a palavra seduzir não é uma palavra que tem uma boa conotação. Parece que seduzir é você levar a pessoa a fazer algo ruim em seu favor, algo que você deseja. E bajular também não é uma palavra boa na Bíblia. Bajular é falar coisas que vão atrair a pessoa com uma... Você tem algo que você quer tirar da pessoa. Por isso que você bajula ela. Qual é a intenção? Que elas pensem coisas boas ao seu respeito. Então, tudo que você fala é milimetricamente planejado. Vamos ver como é que Paulo trata isso quando ele fala aos Tessalonicenses a respeito de bajulação e a respeito de como tem que ser a nossa fala. Olha o que ele diz ali em 1 aos Tessalonicenses, ele fala assim: pois a nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Por que Paulo está falando aos Tessalonicenses? A intenção dele não tinha origem no erro ou em alguma coisa impura que motivava ele a dizer o que ele falava aos Tessalonicenses. Ele também não tinha intenção de enganar. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o coração. Então, quando você diz algo para alguém, qual é a sua intenção? Qual deve ser a sua intenção? Agradar a Deus. Só que muitas vezes deixamos de falar a verdade, ou de corrigir, ou de exortar o nosso amigo, por quê?
Porque a gente está mais preocupado com a aprovação dele do que a aprovação de Deus. Olha o que diz o verso 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Como é difícil viver dessa forma. E o pior é que quem vive dessa forma acaba vivendo e acaba encontrando quais dificuldades? Se você vive falando a verdade, vive para Deus e não bajula e não tem pretexto, normalmente você é criticado como alguém grosso, como alguém chato, como alguém antipático. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Não estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas que a gente fale sim, mesmo quando o certo é falar não. Que você fale que está gostoso. O que você achou da comida que eu fiz? E se você falar, não, está faltando um pouquinho de sal. Pronto. Está faltando um pouquinho de sal, mas você não pode falar que eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de sal. A pessoa quer que você fale, nossa, está maravilhosa. Aí a hora que ela vira, você pega o vidro de sal e... Mas você não pode falar que está faltando. Nossa, tanta coisa que eu fiz, uma coisa... Então a grande questão é, nós falamos a verdade diante de Deus, mas nós vivemos num mundo que as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir a mentira. Elas preferem, porque a mentira muitas vezes massageia o ego. E qual é a nossa intenção quando a gente bajula? A gente quer ganhar alguma coisa da pessoa. Ninguém bajula de graça. Ninguém bajula pensando no bem-estar das pessoas. A pessoa é tão feinha. Você está se sentindo feia hoje? Você já viu esse vídeo? Não se sinta. Você é feio. Então, mas se você falar isso, acabou. Se você falar isso, acabou. Hoje eu estou me sentindo tão feio. Meu amigo, não precisa se sentir. Não fique preocupado em sentir. Você realmente é feio. Mas a grande questão, se você fala a verdade, acabou a amizade. Porque a pessoa fala... Eu vi um vídeo, né? Que a mulher estava conversando com a amiga e estava mostrando o filho. Aí chega a filha dessa mulher e fala assim, olha, vem ver aqui o bebezinho. Mas que menino feio, mãe. Aí falou, fica quieto, eu estou ao vivo. Então, era uma live, a mulher estava conversando com a amiga e o menino chegou, mas que menino... Aí ele falou assim, não, é bonitinho, mãe. Entendeu? A gente não pode expressar a nossa opinião. Por quê? Se você expressar a sua opinião, você é grosso ou você não tem coração, você é insensível. Então, infelizmente, quem tem o desejo de ser aprovado e de agradar as pessoas, vive bajulando, vive usando as suas falas como pretexto para conseguir algo da pessoa com quem ele está conversando. Veja característica dessa pessoa que bajula os outros. O autor diz assim, raramente confronta o pecado na vida de outro. Raramente. Ela vê a pessoa se enterrando cada vez mais, mas ela nunca vai chegar e vai falar, meu filho, você está vendo o caminho que você está andando? Você não percebe que você está indo contra a vontade de Deus? Mais cedo ou mais tarde você vai ter que acertar as contas com Deus. Pessoa que quer bajular nunca faz isso. Nunca faz. E quando faz num tom tão de brincadeira que a outra pessoa nem leva a sério. Mas ela nunca senta e fala assim, eu tenho que compartilhar um texto bíblico com você. O que foi? Vamos ler. Lê o texto. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que eu não posso fazer tal coisa. E você tem feito. Você tem feito. A pessoa que quer bajular nunca chega para ter uma conversa desse tipo. A conversa é sempre... E quando fala, olha, está pisando na bola, hein? Mas fala num tom tão de brincadeira que a outra não leva a sério. Outra coisa, raramente desafia
ou mesmo questiona as opiniões dos outros. A pessoa fala, é um absurdo e é totalmente contra a ética, totalmente contra a vontade de Deus, mas você nunca fala, eu não penso assim, eu não penso assim. Outra coisa, encerra prematuramente os conflitos, normalmente cedendo, retraindo ou se mudando, ou mesmo mudando de assunto. Então, começa a falar uma coisa que ela não gosta, ela muda de assunto para não ter que tratar aquilo, porque ela tem um pensamento diferente da pessoa. Raramente revela aos outros a verdade sobre quem ela realmente é em seu interior, especialmente em tratar os seus pecados. Ela demonstra para as pessoas que ela é perfeita, que ela nunca tem pecado. Ela nunca reconhece que tem pecado. Desvia as conversas de assunto que possam fazer com que os outros percebam como ela realmente é interiormente. Encobre a verdade, ou seja, mente, a fim de não ofender os outros. Descobre maneiras engenhosas de sutilmente introduzir seus elogios na conversa. Então, ela vive bajulando e, de alguma forma, está conversando com algo que não tem nada a ver, mas ela arranja uma forma de elogiar para ter a atenção da pessoa. Ouve atentamente quando a pessoa está falando assuntos que não tem nada a ver com ela. A pessoa odeia política, mas ela fica lá ouvindo. Ela odeia futebol, mas ela fica ouvindo. Por quê? Porque ela quer agradar. Frequentemente se rebaixa, na esperança de que outros discordem da sua proposital autoavaliação negativa. Então eu vou dar aula aqui, aí eu chego ali na porta, nossa, minha aula foi ruim hoje, né? Só para você falar, não, pastor, foi boa, a gente gostou, a gente foi... Então, pessoas que querem bajular, que querem agradar os outros, vivem bajulando pessoas. O próximo diz o seguinte: pessoas que querem agradar as pessoas, ela faz acepção de pessoas. Então, o texto de Tiago diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Aí as pessoas dizem, mas a gente não pode julgar, a Bíblia fala que a gente não pode julgar. Opa, claro que a Bíblia diz que nós podemos julgar. O que nós não podemos é usar critérios errados para julgar. Qual que é o critério que está havendo aqui? Onde o pecado está entrando nesse critério de julgar? Julgando pessoas pelas posses que ela tem. Então você dá mais atenção para um rico por causa das suas posses e menos atenção para um pobre. A pessoa que quer agradar, ela prefere agradar o rico com um Rolex e anel de ouro ou um pobrezinho que chegou aqui? Quem vocês acham que ela quer agradar? Qual é a nossa tendência? Olha a sutileza. A maioria vai dizer que é melhor agradar o rico. E eu digo que depende. Por quê? Depende do que você quer. Pode ser que você queira agradar o pobre, para que as pessoas vejam, olha como ele é atencioso. Então, o problema, você não está agradando o pobre porque você quer igualar ele ao rico e mostrando que todos são dignos. Você agrada o pobre porque você quer que as pessoas reconheçam você agradando o pobre. Então, isso também é uma acepção de pessoas com motivações e critérios errados. O seu critério não é ajudar o pobre, é ser bem visto por aqueles que estão vendo. A questão é, você encontra esse pobre na rua, sozinho, você para conversar com ele? Ou você só para quando está todo mundo te vendo e filmando?
Então, fazer acepção de pessoas é algo muito sutil. Por que que eu gosto de elogiar pessoas que são reconhecidas na sociedade? Porque parece que se elas me elogiarem ou me notarem, eu recebo no meu coração uma satisfação por ser reconhecido por alguém que é reconhecido. Então, quando alguém que é reconhecido me reconhece, parece que eu sinto que tenho o mesmo prestígio daquela pessoa. Não é? Por que que as pessoas correm para tirar foto com um jogador famoso? Ou com um cantor famoso? Hoje é com um pastor famoso, né? Por quê? Nossa, você conhece o fulano? Você tirou foto com o fulano? Parece que você recebe importância por ter tirado a foto com uma pessoa. Um tempo atrás, uma mãe me ligou falando a respeito do filho que estava querendo ir jogar em Dakar. Mas o treinador, ela tinha que pagar 10 mil para o cara levar ela para treinar, para jogar lá em Dakar. Aí eu falei, primeiro, se o seu filho fosse bom, ele estaria já jogando aqui. Ele não precisaria jogar lá em Dakar. Outra, se ele fosse bom, o time lá pagaria para levar o seu filho. Não ia falar para ele pagar para ir lá. E outra, o cara que queria levar tinha uma foto do lado do Zico. Eu falei, eu estou no aeroporto, o Zico aparece, eu tiro foto com o Zico e posso mostrar para todo mundo que o Zico é meu amigo. Só porque eu tirei uma foto. Então, a mulher estava iludida e o filho iludido porque o cara tinha uma foto com o Zico. Quer dizer, o cara é importante porque tinha uma foto com o Zico. Então, a grande questão é assim, fazer acepção de pessoas pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. Eu acredito que elogiando alguém, dando atenção para alguém, se aquela pessoa me der um reconhecimento, eu vou me tornar importante, porque aquela pessoa é importante. Mas quando é alguém desconhecido ou desfavorecido, eu vou receber a recompensa quando as pessoas me verem ajudando ela e me elogiarem. Então é da mesma forma. Então não é só agradar o rico, eu posso agradar o pobre também, desde que isso me rendam elogios. Então, fazer acepção de pessoas com critérios errados também demonstra um coração que vive para agradar pessoas. O sexto diz assim: ele é demasiadamente sensível à correção, repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação da parte dos homens. Você não pode falar nada para a pessoa. Ela fez, se você falar, mas pode ser dessa outra forma, já acabou, ela não vai fazer mais, ela vai, eu não vou mais participar. Eu não vou mais participar. Talvez não seja nem para ela, talvez seja para a pessoa que ela quer agradar. Ela não participa mais porque você falou algo para a pessoa que ela queria agradar. Então, é a questão do mimimi que a gente vive hoje, né? Você não pode falar nada. Você falou, acabou o mundo. O negócio não vai mais para frente. Quando o texto diz assim, Salomão fala assim: o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio, né? Então, se você corrigir uma pessoa que é zombadora, o que vai acontecer? Ela vai te odiar, ela não vai querer. E quando ela está precisando de ajuda, ela vai procurar outros zombadores, não vai procurar alguém sábio que possa ajudá-la a resolver o problema. Procura pessoas iguais a ela. Você conhece pessoas assim demasiadamente sensíveis? Essa sensibilidade é fruto do quê? É uma hipersensibilidade fruto do orgulho. Queira ou não, tudo que ela faz é intocável.
ninguém pode falar, ninguém pode retocar, ninguém pode dar sugestão. Por quê? O orgulho não permite que outras pessoas saibam mais do que ela. Então, essa questão de hipersensibilidade é fruto do orgulho que preenche o coração de todo ser humano. O versículo 7 diz assim, de Provérbios 9, diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Como é difícil você gostar de uma pessoa que te corrigiu. Porque, na verdade, quando alguém te corrige, você não vê que ela quer o teu bem, você vê o quê? O que você olha? Quando uma pessoa te corrige, você olha de que forma para ela? Na verdade, eu estou me achando, né? Mas eu acho que ela está se achando. Por quê? Porque eu não quero dar o braço a torcer de que a pessoa está certa naquilo que está dizendo. O 7º ponto diz assim: ele presta aos homens um serviço apenas externo, enquanto estão olhando em vez de um ministério interno e sincero, ou seja, de coração ao Senhor. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas a grande questão é assim: por que eu faço o que faço? Esses dias eu conversando com um jovem, e aí eu disse para ele: quem é o centro da sua vida? Aí ele falou: Deus. Eu falei: será que é Deus? Eu falei: será que você não é namorada-cêntrico? Porque toda vez que você arranja uma namorada, você dá 180 graus na sua vida para a sua vida se amolda a essa nova namorada. Aí ela larga, você arranja outra, você amolda a sua vida a essa. Então você fala que é Deus. Aí eu falei: você nunca mais apareceu na igreja depois que você trocou de namorado. Então você não é Deus que é o centro da sua vida. O centro da sua vida é a sua namorada. E eu falei: você já levou o pé da outra porque a outra disse que você não era tão crente quanto ela precisava. E você está indo para o mesmo caminho. Você está indo para o mesmo caminho com essa outra, até que ela descubra que você não é tão bom para ela porque você não ama a Deus, você ama mais ela do que Deus. E foi isso que aconteceu na outra. Então a grande questão é assim: por que eu faço o que faço? Porque Deus me motiva ou porque eu estou interessado em agradar as pessoas que estão ao meu redor? E essa questão de fazer aos olhos, tem 2 textos na Bíblia, o de Colossenses e o de Efésios, põe aí. E os 2 têm a ver com serviço e com a questão do empregado. Lembra a história que eu contei quando eu trabalhava na Nestlé? Eu cheguei um dia, estava a maior festa lá. O pessoal tacando água, sabão, zoando. Eu falei: ué, o que aconteceu? Aí falaram: a chefia foi tudo para o enterro do PC Farias. Lembra quando o PC Farias morreu? Foi tudo. Eu falei: mas o que tem a ver? Todo mundo era maçom e foi lá no enterro do cidadão. E aí estava a maior festa, não tinha um chefe na fábrica. Imagina como é que a fábrica estava. E esse texto tem a ver com isso. Você só trabalhar à vista do seu chefe. Se ele está vendo, você faz um trabalho bom. Se ele não está vendo, você não está nem aí. Não é o que diz assim, ó: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Tudo que eu faço, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou fazendo para Cristo. Eu não estou fazendo para a pessoa. Não estou fazendo para o pastor, não estou fazendo para o marido, não estou fazendo para a esposa, não estou fazendo para o pai, não estou fazendo para o filho, estou fazendo para Cristo. O 6 diz: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-lo quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. E essa palavra, não apenas para agradar, quando eles os observam, é uma palavra que está dizendo serviço através da supervisão.
né? Ou seja, se o supervisor está vendo, você faz bem feito. Se ele não está vendo, você não faz. Quando a gente chegou lá no Palavra da Vida, a gente é acostumado com escola secular. Lá o professor chegava assim, no dia de prova, dava a prova enrolada, né, grampeada, entregava, falava assim, vocês têm 7 dias para me entregar. Você pode estudar até a hora que abrir. Depois que você abriu, você tem que responder e entregar. Aí você falava, mas onde você pode fazer? No quarto, no banheiro, pode fazer onde quiser. Só que quem está vendo é Deus, não sou eu, o professor falava. Então, a tentação de você abrir a prova, saber onde está lá no livro aquela resposta, a tentação de olhar. E às vezes, o ambiente era tão assim espiritual e tão conduzido para a integridade que algumas pessoas acabavam colando. E depois chegava o professor, me perdoa porque eu colei tal questão. Qual que era o castigo? Ele tinha que fazer uma pregação ou um estudo sobre integridade e tinha que ensinar na igreja sobre isso. Então, e assim as pessoas iam. Então, quantas pessoas confessavam seus pecados porque lá foi ensinado isso, a você viver uma vida íntegra. Ou seja, fazer uma prova no quarto, em que ninguém está vendo, e sem consultar. Você pode estudar até você abrir. Depois que você abrir, você tem que responder tudo. Então, assim, é uma forma deles treinarem os alunos, mas é uma prova, é uma forma da gente colocar esse texto em prática. Você está servindo mesmo que ninguém esteja vendo, porque quem está observando? Deus, você está fazendo para Deus. E é muito fácil a gente esquecer para quem nós estamos trabalhando. Não é? É fácil esquecer quem é o Senhor, é fácil esquecer quem é o alvo daquilo que a gente está fazendo. Não tem nada a ver com a gente isso aqui. Tudo isso aqui tem a ver com Deus. É muito fácil a gente esquecer. O 8º diz assim, a pessoa que quer agradar, né, egoisticamente usa a sabedoria, a habilidade e dons que lhes foram dados para a glória de Deus e o benefício dos outros para a sua própria glória. O texto diz assim, por favor, coloca aí para mim. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Esse texto é muito interessante. Pessoas se vangloriam das coisas que são capazes de fazer ou das coisas que têm. Quem que habilitou essa pessoa a fazer algo tão bem? A pessoa faz como se ela tivesse o valor porque ela é boa, e não porque Deus foi bondoso e dotou ela com essa habilidade. E aí, o autor aqui faz uma lista de coisas que nós nos vangloriamos que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o doador, tem a ver com Deus. Por exemplo, riqueza pessoal. Quem dá riqueza? Quem dá riqueza? Não é Deus? Mas eu me vanglorio porque eu fiquei rico, porque eu sou bom. Quanta pessoa habilidosa e boa são pobres? E quantas pessoas que não sabem nem somar 1 mais 2 são ricos? Então tem a ver com a habilidade da pessoa? Eu sei que a pessoa pode começar de baixo e com habilidade se enriquecer. Mas tem muita pessoa habilidosa que não vai enriquecer. Por mais que ela queira, ela não vai ficar rica. Ela vai se desgastar buscando riqueza e nunca vai ficar rica. Quem dá riqueza? É Deus. Então, se eu sou rico, eu não posso me vangloriar. Bom, aqui não é o caso, mas beleza física. Eu tenho culpa de ter um físico igual ao meu? Eu não tenho culpa. O vilão tem culpa de ser um modelo antigo, como ele diz, assim, ele não tem culpa. Então, quando as pessoas olham para nós, vilão, a gente não pode ficar orgulhoso. Por quê? Porque foi Deus que nos deu esse acabamento, não é? Mas aí o que acontece? Quando uma pessoa ela é bem vista, segundo a mídia, que ela atende o padrão que a mídia diz,
Parece que ela é daquele jeito porque ela é boa em si mesma. Não foi Deus que a agraciou. E ela usa a sua beleza como motivo de orgulho. E isso é terrível. A beleza que ela tem deveria ser usada para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus e benefício das pessoas que estão ao seu redor. Mas ela usa em benefício próprio. Os dons espirituais. Quem ensina, quem prega, quem corrige, quem administra, né? Quem é um pastor, quem é um professor de crianças. Então a pessoa tem a sua habilidade dada por Deus, mas ela se orgulha como se ela fosse boa por ela mesma. Sabedoria. Honra derivada da vocação. Habilidade artística. Uma pessoa que canta ou toca, ela acredita que ela está recebendo as honras porque ela é boa, não foi Deus que a abençoou, mas ela acredita que ela é boa. Habilidade atlética. Então a pessoa ganha prêmios, mas ela se vangloria como se ela não dependesse de Deus. Habilidade verbal, musical, intelectual, posição financeira, herança familiar, cargo na comunidade, cargo no trabalho, conhecimento bíblico. Algo que deveria trazer humildade, a pessoa se vangloria, porque ela tem um conhecimento bíblico vasto. Capacidade administrativa, boa reputação, realizações espirituais, local onde mora, casa bonita. Quando a gente mudou para cá, teve gente que foi embora da igreja porque a gente mudou para o Eulina. Mas o que tem a ver o que tem o Eulina? Realizações dos filhos, né? A gente pode se realizar das coisas que os filhos conquistam. A gente tem que dar graças a Deus e não se vangloriar, como se, que nem o Davi está na faculdade, então eu e André vai se vangloriar porque ele está na faculdade, como se fosse por mim e por ela que ele está lá. Não foi a capacidade que Deus deu para ele chegar lá. A gente sabe disso. Bens terrenos. Então são coisas que a gente deve usar tudo para a glória de Deus, mas a gente quer receber aplausos por coisas que a gente não tem domínio e responsabilidade nenhum. Eu e o Vilão não temos culpa de sermos bonitos, né, Vilão? Então vocês não podem ficar bravos com a gente, entendeu? E eu e o Vilão não podemos nos orgulhar, né? Porque não é nossa culpa. Nós não fizemos isso para humilhar os outros, né? Próximo. Esse é muito sério. Ele investe mais de seus recursos pessoais no estabelecimento de sua própria honra do que o faz para estabelecer a honra de Deus. Aquilo que Deus tem me dado, para que tem servido? O verso de Mateus dizem assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você vê assim, pessoas que amavam a Deus de todo o coração e investiam toda a sua vida em Deus, mas que descobriram mais prazer e satisfação nas coisas pessoais e no avanço da glória própria do que no avanço da glória de Deus. E elas vão caminhando cada vez mais para longe daquilo que Deus tinha para ela e cada vez mais para a sua glória pessoal. Isso termina onde? Se fosse no inferno, mas a gente está falando de pessoas crentes, né? Que terminam totalmente longe de Deus até que reconheçam que fizeram errado e o pior dessas pessoas é que elas correm atrás de algo que elas nunca vão alcançar, porque elas estão correndo atrás da glória própria e não estão usando aquilo para a glória de Deus.
No mesmo caso, como eu disse a princípio, quem aqui ama a Deus? Todo mundo vai falar que ama a Deus. Mas você começa a buscar vestígio na vida dessa pessoa, não tem vestígio alguma de que ela ama a si própria. E pessoas que usam as coisas que ela está conquistando para se promover, pode notar, cada vez ela está mais longe de Deus. Cada vez ela participa mais das coisas de Deus. E cada vez ela investe mais tempo na autopromoção. Uma vai ser a frustração, que ela nunca vai conseguir o reconhecimento que as outras têm, porque o padrão não é o que Deus tem para ela, mas é o quê? Ela quer ter o reconhecimento que a outra pessoa tem. Por quê? Porque se eu tiver o reconhecimento que a outra pessoa tem, eu vou ter os mesmos aplausos que a outra pessoa tem. Então ela quer viver não mais a vida dela, mas ela quer viver o quê? A vida da outra pessoa. E ela se espelha e ela faz tudo para ter uma vida de reconhecimento como a outra pessoa tem. E isso é frustração certa. Frustração certa. Onde está o seu tesouro? E o último aqui que a gente vai colocar é o mais triste. Porque se eu estou correndo atrás de alguma coisa que Deus não tem para mim, mas estou correndo atrás daquilo que a outra pessoa conquistou, o que vai acabar acontecendo comigo? Aqui diz, ele está descontente com a condição e a proporção que Deus lhe designou. Eu olho para as conquistas das pessoas de que forma? Com inveja, com tristeza. Porque ela tem e eu não. Porque ela tem e eu não. Olha o carrão dela. Olha o meu carro. Olha o relógio, olha o celular. Olha a casa daquela pessoa. Olha a minha casa. E aí eu acabo descontentamento com a condição e a proporção que Deus lhe designou. Quem é responsável pelas coisas que eu tenho? É Deus. Então, se eu estou descontente e o meu coração se enche de desprazer quando eu vejo as conquistas das outras pessoas, isso acaba mostrando que eu estou dizendo que Deus não está sendo sábio na administração dos recursos que Ele tem dado para mim e para minha família. No fundo, o fruto disso é o quê? É o orgulho. Eu mereço mais, porque eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu mereço uma condição melhor. Eu mereço mais recursos, mereço uma casa melhor, mereço um carro melhor, e por aí vai. Eu mereço uma esposa melhor, eu mereço filhos melhores, eu mereço uma igreja melhor, e aí vai. Por quê? Porque eu não estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Porque no fundo eu sou melhor do que isso, eu mereço mais do que isso. Uma pessoa assim, quando ela está em paz? Quando uma pessoa assim está em paz? Nunca, nunca. Por quê? Porque ela está buscando o que é do outro, e não o que Deus tem para ela. Ela nunca consegue sentir alegria e prazer naquilo que ela tem. Porque aquilo que ela tem não é tão bom o suficiente do quanto ela se acha boa. Ela quer o que a outra pessoa tem. Essa pessoa vive insatisfeita, não consegue nem desfrutar as coisas boas que Deus lhe deu. Porque as coisas boas que Deus lhe deu não é tão boa quanto as coisas que Deus deu para os outros. O verso de Hebreus diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É interessante quando Josué está dividindo a terra para as tribos, é interessante que a tribo de Levi não recebe herança no meio das tribos de Israel. Por quê? Vocês lembram por quê? Porque Deus falou assim: eu sou a herança de vocês. Como seria nós hoje? Pensando assim, Deus deu para os meus irmãos
terras, gado, deu tudo. Mas ele diz que ele é a minha herança. Você preferia ter terra, gado e tudo aquilo e morar no meio dos seus irmãos como tendo Deus como a sua herança? Ou você preferia ter a terra? Veja como é. Deus disse, aos levitas eu não dei nenhuma porção, porque eu sou a porção deles. Só que hoje a gente não quer saber de ter Deus como a nossa porção. A gente quer o quê? A gente quer ter terra, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter poupança, a gente quer ter luxo. Ter Deus. E aí que eu falo, realmente amamos Deus, entendemos quem é Deus, porque Ele falou para os levitas, eu sou a herança de vocês. É uma herança que não é palpável. Mas a gente quer ir lá no banco, olhar a nossa herança, está lá, ó, 9 dígitos. A gente não quer saber, ó, está 0 lá, mas eu tenho Deus. Então quem tem Deus tem tudo, não funciona para os crentes de hoje. Por quê? Porque eles querem ter tudo. Eles não querem ter Deus, eles querem ter tudo. Então, a pessoa que quer agradar as outras, nunca estão em condição. Por quê? Eu olho para aquela pessoa que tem mais com bons olhos. Então eu acredito que se eu tiver aquilo que ela tem, as pessoas vão olhar para mim com bons olhos. Então ela nunca vai estar contente. Beleza. Eu olho para o meu vizinho que tem Qual é um carro aí que a galera olha? Um Camaro, né? Então ele tem um Camaro. Aí eu vou lá e conquisto. Eu fiz de tudo e agora eu tenho o meu Camaro. O que vai acontecer depois que eu tive o meu Camaro? Eu vou olhar para outra pessoa que tem algo além do Camaro. E eu vou querer esse além. Então, quem não está contente com o que tem, nunca será contente, mesmo que conquiste aquilo que está buscando há tempo. Por quê? Sempre haverá mais coisas do que nós não temos, do que coisas que temos. Sempre haverá mais coisas para se conquistar. Então, o texto de Hebreus diz, contente-se com o que vocês têm. Entenda, eu não estou dizendo para você se acomodar. Eu estou dizendo que você pode sim lutar para crescer, mas quando o seu alvo é crescer por crescer, perdeu o sentido. Se o seu alvo é crescer, porque crescendo você vai glorificar a Deus melhor, amém. Mas se o seu alvo é só crescer porque o seu vizinho cresceu, perdeu o propósito. Você sempre vai viver descontente. Você nunca vai conseguir se satisfazer com o que você já tem. Por quê? Porque está vivendo a vida do outro. Você quer viver a vida do outro, não a vida que Deus está te dando. E entenda, isso é terrível, porque o descontentamento é uma revolta contra a forma de Deus governar a sua vida. Se você não está contente com a sua condição, você está dizendo que Deus não está sendo sábio em dirigir a sua vida. Deus não está te dando o suficiente. Deus não está lhe proporcionando o que você merece. É isso que você está dizendo para Deus quando você está descontente. Então, será que alguns desses aspectos tocou a sua vida? Você reconheceu que você tem algum desses problemas? Talvez todos. Isso está indicando o quê? Que eu e você vivemos para agradar pessoas. A gente tem mais medo do que as pessoas pensam de nós do que o que Deus sabe de nós. E isso vai terminar onde? Numa alma adoecida, num espírito doente, num coração insatisfeito, num coração sem paz, num coração sem alegria. Mas nossa próxima semana que vem a gente vai começar a pensar, é certo agradar sempre as pessoas? Nós vamos começar a pensar se é ou não e por quê. E o livro vai começar nos dando soluções para a gente se livrar dessa armadilha por aprovação das pessoas. Então, não perca que a gente vai continuar pensando sobre isso.